Boa tarde, minha boiada. Quando estamos nós dois juntos aqui, já sabe, né, Milena? É isso aí, é análise de balanço trimestral. E qual é a empresa da vez? Essa é famosíssima. A holding que é majoritária no Itaú. Estamos falando de Itaúsa. Vamos lá. Opa, interrompendo aqui rapidinho só para avisar que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo tem caráter meramente informativo e educacional. Itaúsa, será que é mesmo um jeito de comprar Banco Itaú com desconto? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje, analisando os detalhes dessa que é uma das maiores empresas da nossa bolsa. E a discussão toda começa aqui, né? A grande promessa, a tese de investimento que atrai tanta gente é justamente essa, a possibilidade de se tornar sócio do maior banco privado do Brasil, pagando um valor menor do que o mercado pede pelas ações do próprio banco. Mas como isso seria possível? Bom, para entender essa mágica, primeiro a gente precisa entender o que é a Itaúsa. Ela é uma holding. E o que é uma holding? De um jeito bem simples, é como se fosse uma empresa-mãe que não produz nada diretamente, mas que é dona de uma parte, geralmente uma parte bem grande, de outras empresas. Então, vamos dar uma olhada no que tem dentro dessa cesta de empresas que é a Itaúsa. E o portfólio é bem diversificado, viu? Claro, tem o Banco Itaú, que é a joia da coroa, mas também tem participação na Dexo, de materiais de construção, na Alpargatas, dona da Havaianas, tem empresa de infraestrutura como a CCR, de energia como a Copasa e a NTS, e até saneamento com a EGERRA. É um leque bem amplo de negócios. Só que, apesar dessa diversidade toda no papel, na prática, um desses investimentos não só se destaca, ele simplesmente domina completamente o resultado da companhia. E esse gráfico aqui deixa isso claríssimo, não tem nem discussão. O Banco Itaú não é só o ativo mais importante, ele é, na prática, o resultado inteiro da Itaúsa. Olha só, 95% de tudo que a holding gera de resultado recorrente vem do banco. Os outros 5%, bom, são as outras 6 empresas juntas. Essa citação aqui mata a charada. É um jeito bem direto de dizer, se alguém tem Itaúsa na carteira, o foco principal, quase exclusivo, tem que ser no desempenho do Banco Itaú. O resto é detalhe. E a ligação entre as duas é tão direta, mas tão direta, que funciona assim. Todo o dinheiro que o Banco Itaú distribui de dividendos para Itaúsa, ela simplesmente repassa na íntegra, 100%, para quem tem as ações dela. É um fluxo direto. Ok, entendemos a estrutura. Mas e a saúde financeira da Itaúsa? Afinal, ela tem suas próprias dívidas, suas próprias despesas. Como ela se sustenta? O primeiro indicador muito bom é a rentabilidade. O ROI, que mede o retorno sobre o capital dos acionistas, está em quase 20%. Isso é um número excelente e mostra que a empresa é muito eficiente em gerar valor. Agora, olha que dado impressionante sobre segurança. Para cada R$ 1 que a Itaúsa deve de juros, ela gera mais de R$ 29 de resultado para cobrir essa despesa. É uma folga gigantesca. Quando a gente compara com outra holding, a diferença é gritante. Isso mostra uma tranquilidade financeira muito, mas muito grande. E para completar esse quadro de tranquilidade, a empresa não tem nenhum vencimento de dívida relevante no curto e médio prazo. Nada em 2026, nada em 2027, nada em 2028. Isso dá uma flexibilidade operacional e de investimento enorme para a gestão. Certo. Então a empresa é sólida, é rentável e depende quase que totalmente do Itaú. Onde é que entra então a tal da oportunidade, o tal de desconto? O conceito-chave é esse aqui, o desconto de holding. Pensa assim, se a gente somasse o valor de mercado de todas as fatias de empresas que a Itaúsa tem, o resultado seria um número X. Só que o valor de mercado da própria Itaúsa na bolsa é menor que X. Essa diferença é o desconto. E hoje, esse desconto está na casa dos 19,2%. Ou seja, o mercado avalia a Itaúsa em quase 20% a menos do que a soma das suas partes. É um desconto bem relevante. Historicamente, um dos grandes motivos para esse desconto existir era uma questão de imposto. A forma como o juro sobre capital próprio era tributado acabava comendo uma parte do lucro da holding, uma ineficiência que pesava no resultado final. Acontece que tem uma grande novidade vindo aí. A reforma tributária, que já foi aprovada, vai acabar com essa ineficiência. Como a gente vê aqui, a partir de 2027, esse problema fiscal deixa de existir. Isso pode ser um gatilho enorme para o valor da empresa. E o impacto disso no bolso não é pequeno, não. Fazendo as contas, só com base nos números de 2025, essa mudança pode adicionar 859 milhões de reais por ano no lucro da Itaúsa. É muito dinheiro.
E com mais lucro e mais dinheiro em caixa, o que isso significa para o bolso de quem investe? Bom, provavelmente mais dividendos. A Itaúsa já é conhecida por ser uma grande pagadora de proventos. E o histórico recente mostra isso, com uma tendência de crescimento bem forte no valor distribuído para os acionistas, como a gente vê nesse gráfico. Com base nisso tudo, a projeção para o ano fiscal de 2025 é de um dividend yield, ou seja, o retorno em dividendos, de impressionantes 9,5%, um valor bem atrativo. E quando a gente olha para o retorno total esperado, somando dividendos e a valorização da ação, a projeção para a Itaúsa é de um retorno real, acima da inflação, de quase 10% ao ano, bem acima do que a renda fixa mais segura, como um título do Tesouro, está oferecendo. E tudo isso nos leva, finalmente, àquela pergunta prática, a decisão que quem investe precisa tomar. Se a gente colocar as duas lado a lado, o que os números mostram? Pelos múltiplos de preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial, a Itaúsa parece mais barata. Ela também oferece um dividendo yield projetado maior. Já o Banco Itaú ganha em rentabilidade, com um ROI um pouquinho superior. Então, no final do dia, a pergunta que fica é essa. Será que esse desconto de quase 20%, somado ao benefício fiscal que vem por aí, é um argumento forte o suficiente para justificar a escolha pela holding em vez de investir diretamente no banco? É a reflexão final que essa análise toda propõe. E por hoje é isso, bovinos. Agora já sabe, né? É comentar para nós o que acha da empresa, se é acionista, se quer comprar agora, interage aí. Curte, compartilha, segue o canal e o perfil. Verdade, galera. Ajuda a gente. Abração, fiquem todos com Deus. É Money!